Tudo bem, Paulinho? Tudo bem, né? Beleza. Queria que você falasse da sensação de ser o capitão da seleção brasileira, a escolha do Tite, e o que muda, pelo menos a formação que o Tite fez, a gente viu o Fernandinho no meio-campo, jogador com característica diferente ao Casemiro. Bom, primeiro, a respeito de ser o capitão, é gratificante. Depois de todo um trabalho que vem sendo feito, de muitos jogos, de bons jogos pela seleção brasileira, ajudando a equipe, é muito gratificante. Claro que, para mim, não vai mudar nada, vou continuar sendo o mesmo jogador, dedicado. E, a respeito da formação, acho que todos que aqui estão na seleção brasileira têm a confiança do professor, da sua comissão, e têm a capacidade de exercer um bom trabalho dentro da equipe. Então, acho que, independente de quem vai jogar, tem a confiança de todos nós. Boa tarde, Paulinho, aqui atrás. Tudo bem? Queria que você falasse um pouquinho, queria sentir como é dentro de campo jogar contra os colombianos. Ultimamente a gente tem percebido, pelo menos eu tenho percebido, que os jogos têm sido marcados por um certo clima tenso. Alguns jogadores da seleção, como o Neymar, por exemplo, em algumas oportunidades já se envolveu em algumas confusões e até reclamou durante a Olimpíada que foi caçado em campo. Em que momento vocês, dentro de campo, com o profissionalismo que existe hoje, sentem que uma falta é uma falta de jogo, que uma entrada é uma entrada um pouquinho acima, é desleal, e se você sente algum tipo de preocupação que isso possa acontecer mais uma vez amanhã? Não existe preocupação. Todos os jogos, né, contra a Colômbia são jogos truncados, são jogos difíceis, onde sabemos que temos que ter paciência, muita concentração, muita tranquilidade. Jogando aqui, sabemos da dificuldade que vamos enfrentar, com o clima, com a torcida. Então, acho que não tem preocupação, não. O que nós temos que fazer é o nosso trabalho muito bem feito e focado e esquecer as outras coisas. Paulinho, aqui no meio. E esse Paulinho artilheiro? Como que é isso? Não é artilheiro, é como eu falo, eu procuro aproveitar as minhas oportunidades. Na seleção brasileira, como eu faço nos meus clubes que eu já passei, hoje no Barcelona, chegando, né, recente. A gente até brinca um pouquinho, né, às vezes a bola sobra, ainda aí tem que estar ali para conferir. E Paulinho, boa tarde. No teu Barcelona lá não tem nenhum jogador da seleção da Colômbia, mas tem um zagueiro lá que não vai torcer para você não, né? Vai torcer para o país da mulher dele, que ela é daqui da cidade, é ídolo aqui nacional, né? Você sabe, isso rola, né? Quer dizer, como é que é a tua relação com o Piquet, enfim, como é que vai ser isso? Não, isso aí são coisas diferentes, né? Mas a preocupação e o foco total é na partida. É claro que viemos aqui também para fazer um grande jogo, né? Claro, sabendo da dificuldade que vamos enfrentar, como eu falei, do clima, a torcida, talvez no início da partida um pouco de pressão, mas uma equipe hoje, uma seleção muito madura e nós sabemos o que devemos fazer para sair com um bom resultado daqui a amanhã. Fala, Paulinho, beleza? Tite, boa tarde também. Boa tarde. Até pouco tempo, o Brasil era vítima, né, dos adversários. Revertemos isso. Hoje o Brasil pode resolver a classificação da Colômbia e também do Chile na última rodada. Como é que é mudar esse lado da história, Paulinho? Bom, Fernandinho, como eu falei e vou repetir, a gente não se preocupa com outras coisas a não ser o nosso trabalho. O que a gente tem que fazer é o nosso trabalho muito bem feito, né? Então, esquecer tudo aí, todas essas coisas que se falam, né, por fora, fazer o nosso trabalho, focar dentro de campo em sair com um bom resultado. Eu acho que aproveitar esse momento também de confiança que existe na seleção. E eu acho que quando você está com uma confiança como todos nós estamos, porque nós construímos, então acho que é dar sequência e mais com os pés no chão. Paulinho, tudo bem? Queria que você falasse um pouquinho sobre enfrentar Rames Rodrigues, Falcão Garcia, Quadrado, uma seleção tão qualificada quanto a colombiana. Aliás, foi a Colômbia que marcou o primeiro gol sofrido desde que o Tite assumiu, apenas 2 gols. Quer dizer, a gente está com uma defesa muito forte, muito sólida, né? Só 2 gols sofridos. O time vem aí com um ótimo desempenho.
E como é que vai ser mais esse teste aqui, porque a Colômbia vem pressionada, vem do empate contra a Venezuela e vai com muita pressão para cima do Brasil? Bom, como eu falei, são jogadores de alto nível, de qualidade muito grande. E nós sabemos o que devemos fazer dentro de campo, que é neutralizar as jogadas mais fortes da seleção colombiana, com jogadores, né, o Cuadrado, um jogador muito rápido, né, o Falcão, um jogador que eu vejo, enxergo, que vem atravessando um momento muito bom, um finalizador. Então, acho que o James com uma qualidade muito grande que nós sabemos. Temos que ter atenção, mas também jogar. Nós sabemos o que devemos fazer, o nosso padrão de jogo, para que a gente possa sair com um grande resultado. Paulinho, aqui no canto, tudo bem? Vai lá, vai lá. Vai aí, Lucete, por favor. Desculpa, Mauro. Paulinho, os jogadores que atuam contigo costumam dizer que eles se impressionam com o fato, o teu instinto, assim, o teu faro de avançar na hora certa e estar na área na hora certa, onde a bola vai sobrar e que ela sempre sobra para você. Eles brincam, quando o Paulinho vai, a gente nem vai porque vai sobrar para ele mesmo, não tem jeito. Qual é o segredo para você saber, ou se você não quiser contar o seu segredo, mas esse faro funciona de que forma? Assim, como é que você decide, é hora de ir, a bola vai sobrar para mim, por que você está sempre no lugar certo? Não tem segredo, né? A gente vai passando os anos, vai passando o tempo e a gente vai talvez tendo um pouquinho mais de experiência, vai ficando mais maduro. E eu procuro sempre estar aprendendo, né? Estar aprendendo com os jogadores que aqui estão na seleção. Então, consigo ir no momento certo. Claro que também tem todo um trabalho por trás, a comissão técnica, o professor Tite sempre nos orientando. Tem um momento certo de ir ao ataque, tem um certo momento que fica um pouquinho mais, ajuda um pouquinho na defesa, com saída de bola. Então, não existe segredo. Existe, sim, um trabalho, né, uma confiança, um momento que eu venho atravessando, acho que eu tenho que aproveitá-lo, porque a gente sabe como que é no futebol. Procuro fazer as coisas o mais simples possíveis para que as coisas dêem certo. Paulinho, boa tarde, tudo bem? Você vive um grande momento na seleção, um momento artilheiro, agora um momento capitão e tudo isso. Ainda assim, parte da imprensa em Barcelona meio que duvidou da sua capacidade, da contratação. É mais desafiante chegar lá nessa condição ou era melhor chegar lá por cima da carne seca? Como é que é? É uma boa pergunta para se responder. Talvez aí ao longo da minha carreira sempre foram de desafios bons. E sempre vai haver questionamento. Eu cheguei no Barcelona, como você colocou, muita gente questionando, mas eu acho que já passou esse meu tempo de talvez ligar, né, para que muita gente fala, com todo o respeito que eu tenho a todos vocês de imprensa, mas eu tenho que fazer o meu trabalho. E a maior... Posso me remeter ao passado? Pode. Eu tirei o Paulinho da equipe, botei o Jusilei como titular. Você lembra? Lembro. Ele foi trabalhar. Paulinho, do Corinthians, foi retirado da equipe. Jusilei deu sequência profissional. Ele foi buscar o seu espaço, o seu trabalho que deu essa condição. A história do Paulo é assim. Só para lembrar um pouquinho. Desculpa. E aí, quando eu cheguei, quando houve o acerto com o Barcelona, teve muitos, como tem, questionamentos. Mas eu sou um cara muito tranquilo, hoje estou um cara muito mais maduro do que anteriormente, né? Então, eu levo as coisas numa certa tranquilidade. A melhor resposta minha será dentro de campo. Não, é um desafio que eu quis para a minha vida. O interesse do Barcelona, que lutou muito para que eu fosse para o Barcelona, e eu me senti no momento certo de aceitar esse desafio. Eu acho que oportunidades como essa, talvez o Barcelona não poderia vir uma outra vez, né, na China para poder apostar em mim. Então, vou aproveitar essa grande oportunidade que Deus está me proporcionando e mostrar o meu trabalho dentro de campo. Na sequência, eu pedi para o Paulinho ficar para não ir para a Itália, para ficar para a gente ser campeão mundial juntos, também é verdade. Paulinho,
tua direita aqui. O Paraná te abraça e te cumprimenta. A sua conquista do Barcelona é fruto do seu trabalho. Obrigado. Não é nenhum, não caiu no colo, assim, lá no meio lá de cima. Muda, o nosso querido Tite muda 4, segundo pode-se observar. Né? Pode ser que esteja aqui no chutômetro. Mas, com a presença do Fernandinho no lugar do Casemiro, o que muda para você em termos de posicionamento e a sua atuação em relação ao jogo de amanhã? Não muda nada. Continuar exercendo a minha função que eu sempre exerci como o professor e a comissão passa. Não muda nada o meu posicionamento. Tem que fazer as coisas como sempre foram feitas. Mas, em relação a isso, não vai mudar nada. Última pergunta para o Paulinho, pode ser ali. Nominalmente, esperan alguna sorpresa de parte de Colombia para este enfrentamiento el día de mañana. ¿Y qué tan riesgoso puede ser el tema de que ustedes ya tengan la certificación de asistir al Campeonato Mundial de Rusia como para de pronto entrar en una zona de confort ante Colombia y que por ahí se rompa el invicto que llevan de 9 fechas bajo la dirección técnica de Tite? Rapaz, eu fui para o Barcelona agora, mas não entendo muito, não. Né? Vou te falar, Paulinho, perguntou sobre que surpresas vocês esperam da Colômbia amanhã e se o fato de já estar classificado para a Rússia pode colocar o Brasil numa zona de conforto e acabar com a invencibilidade que o Tite tem de 9 jogos. A respeito de zona de conforto, a seleção brasileira veio trabalhando muito para conseguir resultados bons, resultados positivos. Em questão de surpresa, não existe, né? Acho que a gente tem que focar no nosso trabalho. Como eu falei e repito mais uma vez, esquecer todas essas coisas que de fora, focar exclusivamente dentro de campo, na partida de amanhã, porque vai ser uma partida muito difícil. Então, focar e continuar nesse momento de confiança que a seleção atravessa em sair daqui com um bom resultado. Obrigado, Paulinho. Vamos trocar aqui agora, professor. Mas que calor, hein? Pô, aqui já pensei. Tite, aqui, boa tarde. Eu tenho notado que na entrevista antes do jogo, depois do jogo e agora há pouco aqui, você tem falado muito em trabalho, 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 trabalho. Te preocupa o fato de que a seleção vem se saindo cada vez melhor, já está classificada? Te preocupa a entrada numa zona de conforto por parte dos jogadores e, por isso, você tem feito essa observação reiteradamente, assim, de que, olha, tem que continuar trabalhando, tem que continuar se dedicando, e isso não te exclui, inclui você e a comissão técnica também? Qual é que é a nossa etapa profissional? Eu sempre busco, na medida que que nós encaramos a verdade dos fatos, ela fica mais fácil para se direcionar e trabalhar. Nós estamos classificados para a Rússia e estamos muito orgulhosos disso. Zona de conforto, ela só existe para quem já conquistou alguma coisa. Nós apenas nos habilitamos a estar na Copa do Mundo. É um estágio, é um passo. Eu acredito que ela é zona de confiança, de pegar aquilo que é muito difícil de conseguir e manter um nível de desempenho. Vou pegar o último jogo. Às vezes, tu não consegue criar e finalizar tanto quanto nós gostaríamos, mas tem que ser sólida, tem que ser consistente e não oportunizar ao adversário. Para, no momento seguinte, tu conseguir, ou com a qualidade técnica, ou com uma manobra tática, ou com o aspecto físico, enfim, suplantar o adversário e criar, tal qual foi contra o Equador. E essa maturidade da equipe compreender esses momentos é o estágio que nós estamos, de consolidação. Isso que eu bato muito. Talvez o trabalho seja igual a esse conceito. Tite, boa tarde. Por que razão você optou por tirar o Casemiro e o Gabriel Jesus? Isso também é uma ideia de mostrar que ninguém tem cadeira cativa e evitar a zona de conforto referida pelo colega antes? De novo, eu vou falar. Para mim, não existe zona de conforto. Não é esse estágio. Ela é
uma zona de confiança, de confirmação, de amadurecimento, de crescimento. Ela é esse estágio. Em sendo assim, nós queremos formar uma equipe forte. São atletas de altíssimo nível. Nós estamos falando de Firmino, Liverpool, muito bem. Nós estamos de Fernandinho, City, muito bem. Nós estamos falando de Casemiro, Real, muito bem. Nós estamos falando de Gabriel Jesus, muito bem. Nós estamos falando de Thiago, PSG, muito bem. Então, essa busca de consolidação de equipe, eu não sei ali na frente que vai se remeter, mas é um processo, sim. É um desafio, sim. É a adversidade da qualidade da Colômbia, as duas melhores equipes classificadas. Não estou falando isso por demagogia. O jogo do segundo tempo, lá, muito difícil que nós fizemos o jogo. O primeiro tempo nós fomos melhor. O resultado não foi condizente com o nosso desempenho, mas acabou o primeiro tempo 1-1. Segundo tempo muito equilibrado, nós conseguimos fazer o 2-1 no jogo oficial, mas um segundo tempo muito equilibrado, nível técnico altíssimo. É esse enfrentamento que a gente projeta. Para não deixar dúvida, Tite, entra então o Fernandinho no lugar do Casemiro, o Roberto Firmino no lugar do Gabriel Jesus, o Thiago Silva no Miranda e o Felipe Luiz na lateral esquerda no lugar do Marcelo. Não tem mais nenhuma alteração, são essas. O William permanece, o Coutinho fica como opção, como foi outro jogo. Exato. O William permanece, foi bem no outro jogo, eu até brinquei, tem a possibilidade de continuar. O Coutinho está liberado fisicamente para 90 minutos. O que eu não entendo é que, tecnicamente, tu vai produzir os 90 minutos, que são situações diferentes. Uma coisa é tu liberado fisicamente, a outra é tu estar 25 dias e fazer 4, 5, 6, 7 trabalhos só, jogar 30 e poucos minutos e achar e remeter um atleta para dentro do jogo com dessa envergadura, né? com esse grau. Agora, uma parte do jogo e as circunstâncias que envolveu, sim, eu vou poder contar com ele, né? Mas que, tecnicamente, eu compreendo, a comissão técnica também, que mesmo estando fisicamente, mas tecnicamente ele não vai traduzir as suas movimentações, a sua capacidade mental, a sua capacidade técnica, pelo tempo que ele ficou parado. Por que todas essas trocas, por favor? Fortalecimento da equipe, grupo, tem que ter uma equipe forte, consolidada, mantendo posições, funções, mas com pequenas diferenças de características. O Firmino tem uma característica de atacar menos espaço, mas de jogada combinada, né? O Fernandinho, ele tem a mesma, não tem a imposição, a altura, a envergadura, a força que tem o Casemiro posicional, mas tem a mobilidade e o domínio da posição. E são jogadores de alto nível que ali na frente eu vou ter a necessidade. É inevitável. Tite, como você repetiu muito o time, os mesmos 11, sempre que você pôde, a gente começou a escalar um time e chamá-lo de titular. Então, a imprensa, com essas mudanças confirmadas, a imprensa colombiana tinha uma dúvida se você faria tudo isso, porque, nossa, mas vai enfrentar a gente com 5 reservas. Então, essa palavra, eu acho que ela não faz muito parte do seu vocabulário, não é isso? Você está testando dentro do grupo 5 outras opções que poderão, e que talvez, se não estiver no mesmo nível, estão ali um degrauzinho muito pequeno de diferença, são variações para você ter ali no coletezinho, no bolso, é isso? Usar a palavra reserva fica meio forte. Esse adjetivo, eu digo assim, que ele não serve, sim, talvez não sejam os atletas. Mas se eu pegar estatisticamente os jogos, eu vou pegar assim, o Fernandinho no enfrentamento contra a Argentina e um outro que teve junto, ele jogou. Eu lembro até que nos 2 primeiros jogos jogou Casemiro, nos outros seguintes jogou o Fernandinho, a função. Aí eu chamei os dois e disse assim, poxa, vocês jogaram muito os 2 primeiros jogos, tu jogou muitos o terceiro e o quarto, então eu aqui num dilema danado. Eu digo, qual é que é o critério? O critério é que o Casemiro não saiu por cartão, permanece o Casemiro e retorna. Então, esse é de vocês. Mas jogaram muito os dois. Felipe Luiz jogou, Marcelo machucou, jogou muito. Thiago teve a oportunidade de entrar no último jogo e muito bem. Jogou os jogos contra a Argentina, contra a Austrália, bem. Quem mais? O William começou. Quando eu cheguei na seleção, talvez um dos maiores destaques ditos por vocês era o William. E era mesmo. E eu concordei.
voltou e retomou o seu padrão. Eu até brinquei do foguetinho, né? Mas ele é mesmo. A velocidade dele, a finalização é impressionante. Então, nós temos, sim, um grau de enfrentamento contra uma equipe de alto nível. Não estou falando isso, volto a dizer, porque ultimamente a gente teve Colômbia e Brasil um laço de sentimento muito bonito. Não estou falando isso porque eu não sei que o jogo amanhã vai ser extremamente competitivo, forte e leal. Sei que nós estamos jogando confirmação e evolução da nossa equipe e busca de classificação da Colômbia. Eu tenho a real dimensão que eu e o Pekerman, nós somos educados, mas somos extremamente competitivos e queremos o melhor para a nossa equipe. Tenho a noção exata disso tudo e de saber diferenciar esse grau de dificuldade com a mesma Colômbia, que empatou de 2-2 contra a Espanha que venceu a Itália 3-0 recentemente. Ô, Tite, tudo bem? Boa tarde. Seguindo nessa linha, eu queria entrar mesmo nesse tom aí de lealdade e competitividade. Aí, especificamente sobre o Neymar, claro, você e o Kleber está aqui também, a comissão técnica toda, analisam os jogos passados, tiveram o jogo do primeiro turno. E são muitas as polêmicas que envolvem colombianos e o Neymar, né? Principalmente o Neymar, ele explode depois que ele apanha bastante durante o jogo. Aí eu te pergunto, a marcação da Colômbia no Neymar, ela é vigorosa e leal ou ela é maldosa, na sua opinião? Todos os jogos onde eu estive e essa resposta dentro da seleção brasileira, só teve um lance que eu reclamei que foi desleal. Paraguai, onde o cara chuta por trás, e eu reclamei. Eu digo, por trás, não. Por trás, não. E ali é a arbitragem que tem que coibir. Assim como tem o Rames do outro lado, que tem qualidade, assim como tem, nós vamos competir de forma leal, é a tranquilidade para que faça. Nós queremos focar em jogar, em ser competitivo, leal, sim, em ser melhor que a Colômbia. É um grande desafio dentro da Colômbia. Com essa atmosfera, é um desafio de maturidade, de nível de concentração alto, com jogo decisivo, sim. Tite, no último jogo contra o Equador, né, o Brasil teve uma certa dificuldade no primeiro tempo, depois se impôs na segunda etapa com a entrada do Felipe Coutinho, etc. e tal. Que alternativas você está procurando criar para que o Brasil saia dessa forte marcação que deve se repetir também amanhã contra a Colômbia? Essas mudanças, esses nuances, esses pequenos ajustes de posicionamento dos laterais, um pouquinho mais avançados, alternados, de tu ter um jogador que possa trabalhar mais móvel por dentro, no caso do Coutinho, ou de flutuação, tu ter o agudo sem quebrar uma estrutura. Eu estava observando, vocês fizeram uma pergunta aqui para o Paulinho, vai mudar a tua função? Não, não vai mudar. Mantém-se a estrutura. Vai entrar o Fernandinho para fazer o que ele fez nos outros jogos e o que ele faz na sua equipe. Mantém-se essa estrutura, tu tem jogadores com características diferentes, e eu falei, taticamente, a gente aprendeu no último jogo. Aqui tem certas situações, quando a equipe vem marcar muito baixo, que dá para te projetar os dois laterais dentro do campo adversário, porque a bola pode chegar melhor nos homens da frente. Os homens da frente têm que entender que, por vezes, a simplicidade e aguardar um pouquinho a bola para que essa bola chegue melhor para eles. Encontrar um espaço, e o espaço do Renato de articulação, que foi um trabalho... Isso tudo, ele é prático. O aprendizado é prático. Por isso que eu sou, às vezes, meio ansioso demais. Eu digo, eu quero aproveitar todo o tempo possível com a seleção. Eu queria ficar... Ontem eu falei para o Edu, eu queria ficar 2 meses para trabalhar juntos. Porque não dá para te poder desenvolver todas as ideias e tudo isso. Apressar é o nosso desafio. Tite, aqui na sua linha reta. Como que você está sentindo essa eliminatória? E o Brasil vira o fiel da balança nesse final, é tudo muito embolado. Qual que é a sua análise? Você esperava isso mesmo? Vamos ter surpresas? O que o Tite fala? O Brasil é o fiel da balança do Brasil. Nós somos o fiel da balança do nosso trabalho. Nós somos o fiel da balança da nossa dignidade profissional. Nós somos o fiel da balança no respeito a todas as equipes e todos os trabalhos dos outros. Nós somos o fiel da balança de olhar para dentro
da gente dizer, pô, a gente trabalhou para caramba, agora vamos lá para ver quem é melhor. Ô, Tite, aqui no meio. No último jogo, alguns comentaristas, alguns críticos criticaram um pouco a atuação do Neymar em relação ao que ele vinha praticando na seleção, e muita gente faz essa relação entre, talvez, a mudança de clube, a mudança de postura dele no novo clube, em que ele assume um protagonismo maior ainda do que ele tinha no Barcelona, e isso talvez fizesse com que ele retivesse a bola mais do que o necessário, enfim. Tem algum impacto, ao seu ver, a transferência do Neymar de clube no futebol dele, dentro da seleção brasileira? No plano das ideias e da interpretação tática, certo? Segundo tempo foi assim? Não, né? Não foi. Segundo tempo foi normal. Primeiro tempo foi pela marcação imposta pelo Equador e por um ajuste que se fazia necessário, nossa, em termos táticos, para que essa bola chegasse nos homens da frente um pouco mais limpa. Ela conseguiu no segundo tempo. Não foi absolutamente pela troca. Não foi comportamental. Não foi. Ela foi circunstancial. Tite, aqui. Nessa ideia de fortalecimento de equipe, de grupo, isso passa também pelo gol? A gente vai ver, de repente, uma mudança amanhã? Você vê o Castro, de repente, o Ederson nessa partida? Se eu tivesse mais tempo, numa posição tão específica como essa, eu a faria. Mas essa não só mais dividindo essa ideia com o Tafarel. Para os jogos amistosos, a gente fez essa daí. Fez com o Diego, fez com o Everton. Porém, há um curto espaço também, importante, de um atleta que está mantendo um alto nível de atuação, né? E que por eu ter tão pouco tempo de trabalho para ir para uma Copa do Mundo, eu digo que se eu tivesse maior tempo, eu convocaria, sim, o Vanderlei, isso não está descartado, mas o Everton colocaria para jogar, Diego Alves, como aconteceu. O Fábio está num grande momento, retomou um grande momento, é justo que se fale, está jogando muito. Cara, mas o tempo me retira isso. Não dá para agradar todo mundo, infelizmente. E qualquer crítica que vier a esse respeito, está certo. Olá, senhor Osiris. Professor Tite, o Paraná lhe abraça, como sempre, desejando sucesso. Se eu falar para o senhor, Espina, Arias, Murillo, Zapata e Fabra, Sanches, Aguilar, Quadrado, James Rodrigues, Xará e Falcão. Há uma preocupação individual ou há uma preocupação no coletivo? E para completar com o senhor, só para abusar um pouquinho da sua bondade, o senhor tem 8 jogadores pendurados. Qual a sua preocupação em relação ao futuro Copa do Mundo? Porque se alguém recebeu o segundo cartão no último jogo contra o Chile, não deve jogar a primeira lá na Copa. Eu não tenho essa confirmação dessa última parte do cartão, de que possa ser para a Copa projetado. Eu não tenho essa confirmação a buscar. Mas eu tenho uma ideia como uma pessoa que conduz o futebol. Eu quero que o cara jogue, desempenhe, tenha uma competitividade leal e esqueça cartão. Eu não vou inibir ação nenhuma em função de estar com cartão, de já estar com cartão, não tem. E eu consigo perceber quando o atleta... Senão eu retiro dele a competitividade, ele vai estar tirando o corpo, ele joga futebol, jogo de contato. Não dá, não posso. Não gostava que fizesse como eu era boleiro. Não gostava que o meu treinador vai me tirar da minha possibilidade de agir de forma natural, né? Cuidando do excesso e nível de concentração alta para isolar qualquer que seja outra situação que não seja jogar. Claro que tem jogadores que têm uma qualidade técnica diferenciada no poder criação, finalização. Eu não vou ser redundante para falar do Rames, para falar do Theo, para falar do Falcão, para falar da possibilidade do Muriel. A gente sabe da qualidade técnica da bola parada, a gente sabe. Tem essa consciência, mas também sabe que é uma engrenagem toda, que a individualidade aparece se a engrenagem toda estiver bem. É isso que a gente procura fazer com a nossa equipe. Oi, Tite. Tudo bem?
Durante um tempo, nas últimas convocações, você chegou a procurar um pivô, um jogador que tivesse as características de fazer o pivô, usou o Diego Souza, foi mais próximo disso que eu me lembro que você convocou e escalou. Agora volta o Firmino, que não é um pivô, né, não é como é o Diego Souza, mas também é diferente do Gabriel. O que ele te entrega assim de único, assim, que é só do Firmino no teu time, no teu esquema, que não pode ser um pivô e que não pode ser o Gabriel, que tem que ser o Firmino? Vou dar um escorregão de titez agora. Kleber, me ajuda. Pivotear, quem é que falava isso daí? Tem alguém? Mas ele trabalha assim, mesmo não sendo um jogador de força e de sustentação, pela mobilidade dele, pela jogada de combinação, o Firmino tem. Ele trabalha como pivô. E se tu olhar, por exemplo, ultimamente no Liverpool, ele jogou com o Mané do lado, com o Salah do outro, fazendo essa busca de combinação, não no contato físico, mas aparecendo nos espaços para fazer a jogada de combinação. Então, ele te empresta essa, sem ter a virtude física do contato, do punch, mas ele te dá pela mobilidade a jogada de combinação, né, de articulação. Ele proporciona essa, é uma grande marca dele, inteligente para jogar, para fazer a jogada, é uma marca muito forte dele. As 3 últimas perguntas, por favor, Ali. Profe Tite, ¿cómo está? Bienvenido a nuestro país. Estamos para los sistemas de Antena 2 virtual y estamos en todo el país a través de nuestra radio. Profe, sin duda, primero felicitaciones porque ya está en Rusia, clasificó usted de forma meritoria al conjunto brasileño a Rusia 2018. Y segundo, profe, ¿cuál fue desde que usted llegó la mentalidad? ¿Cómo cambió el equipo? Porque sin duda era un Brasil antes de Tite e agora é outro com Tite. Gracias. Obrigado pela felicitação. O Brasil continua sendo o Brasil. Ele vem numa sequência com os outros técnicos, com outras etapas. A gente não termina e fraciona uma. É muito burro e vaidoso da minha parte ser considerado dessa forma. Ela vem como uma sequência. O que ela trouxe e que ela compôs, que foi um nível de confiança alto. Ela começou a ter desempenho e em cima de jogar bem o resultado. Porque resultado só, sem jogar bem, ele não te dá confiança. Na hora de entrar para dentro do campo, o cara olha para o lado e diz assim, pô, será que hoje não? Não. O jogar bem, que o técnico bate muito e cobra e exige, desempenho, competitividade, quando não dá para criar, seja forte, seja organizado, seja competitivo. Isso gerou à equipe um nível de consciência. Com um detalhe, inclusive, ela sofreu já bastante. Ela aprendeu já, queimou na carne, cortou. E quem aprendeu e quem cortou também já fica com um nível de maturidade para enfrentar jogos de alto nível, como é esse que nós vamos enfrentar amanhã. Profesor Tite, bienvenido a Colombia, por acá. Con dos estilos similares, el de Colombia y el de Brasil, en el juego bonito, en el manejo de la pelota, ¿qué elemento o qué elementos pueden marcar la pauta en el partido de mañana? Y si uno de ellos es el calor que repitió en varias ocasiones Paulinho. Primeiro, eu concordo contigo. As duas equipes, elas primam por ser competitivas, mas por jogar futebol, um futebol de triangulação, um futebol de criatividade. Na sequência, a bola longa, na sequência, a verticalidade, o contato, mas de jogo, sim. E eu fico feliz, né, pela classificação, pelas duas. Eu lembro que nós jogamos em outro momento, quando foi um jogo amistoso, em função do acontecido, o agradecimento a toda a Colômbia, ao Peckerman, enfim, a seleção que veio no Brasil para que a gente fizesse um jogo de confraternização, porque é uma ideia de futebol que nós gostamos. E a Colômbia, talvez das equipes sul-americanas, é a que mais evoluiu ao longo desses anos. Força do seu conjunto, individualidade também pesa. Também pode pesar. Oi, Tite, tudo bem? Aqui? Boa tarde. Eu queria saber, já pensando no jogo de amanhã, você vai fazer o terceiro jogo contra a Colômbia, lembrando da eliminatória, do jogo amistoso, e a seleção que você mais enfrentou nesse ano de trabalho com a seleção brasileira, e coincidentemente, o Peckerman também já enfrentou, o Brasil, a seleção que o Peckerman mais enfrentou em 5 anos de trabalho com a seleção colombiana.
que característica você já pode ver que pode ser complicar o Brasil amanhã no jogo, passando o que o Pekerman já falou na conferência de imprensa da Colômbia, e falou muito bem da possessão da bola do Brasil, da qualidade dos jogadores que está com um nível superior ao resto da América Latina. O que você pode falar também desse nível técnico da seleção colombiana? Eu posso falar que nós nos encontramos, eu e o Pekerman também, assistindo um monte de jogos, o jogo do Atlético de Madrid contra o Real, daqui a pouco nós assistimos juntos, o jogo da Inter de Milão contra... Não, Inter de Milão, Juventus e Mônaco. A gente tem se encontrado também acompanhando os atletas colombianos e acompanhando os atletas brasileiros, justamente para dar o melhor em relação ao trabalho. Confesso que foi o único gol na minha vida que eu não vibrei. Foi o gol que a gente fez no amistoso. Porque ele era emblemático. E se eu pudesse, assim, eu falava assim, vamos fazer um jogo para dar 0-0. Para dar um espetáculo, porque ele não tinha que ter vencedor ou vencido. Mas, enfim, aconteceu o gol. E naquele jogo de homenagem. Amanhã tem uma característica diferente, uma responsabilidade muito grande. Talvez encontrar o misto da competitividade com alegria para jogar. Talvez essa maturidade nossa, enquanto equipe, ela precisa evoluir, ela precisa se consolidar. Ok, professor, obrigado.